Queridos irmãos, queridas irmãs, o nosso cordial boa noite. Mais uma vez, retornamos às nossas atividades da Casa do Evangelista com a nossa palestra doutrinária do domingo. Isso já está no nosso calendário há muitas décadas, né? Mesmo a pandemia, mesmo as nossas restrições, mas nós não interrompemos essa atividade, pois achamos fundamentais, assim como outras atividades que a Casa mantém nesse período crítico, né, de não aproximação, né? Nós estamos preservando a todos nós, a nossa família, tá? A todos nós, companheiros que frequentam a casa, e a plataforma Zoom nos dá uma condição muito boa, porque nós não perdemos esses elos, né, de amizade, fraternidade e de divulgação da própria doutrina, né? Então, são todos bem-vindos, né, que estão sintonizados conosco nessa noite de domingo. E nós vamos começar a nossa atividade da noite. Nós temos conosco hoje, atuando a nossa colaboração conosco, a nossa querida Diana, que fará para nós a leitura preparatória, né, para a nossa reunião dessa noite. Diana, a leitura é com você. Obrigada, Darlan. Bom, meus irmãos, hoje a leitura do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, é uma leitura que eu gosto especialmente, fala sobre conciliação. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial de justiça e te encerre na prisão. Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 25. Muitas almas enobrecidas, após receberem a exortação desta passagem, sofrem intimamente por esbarrarem com a dureza do adversário de ontem, inacessível a qualquer conciliação. A advertência do Mestre, no entanto, é fundamentalmente consoladora para a consciência individual. Assevera-se a palavra do Senhor, concilia-te. O que equivale a dizer, faze a tua parte. Corrige quanto for possível relativamente aos erros do passado, movimenta-te no sentido de revelar a boa vontade perseverante, insiste na bondade e na compreensão. Se o adversário é ignorante, medita na época em que também desconhecias as obrigações primordiais e observa se não agiste com piores características. Se é perverso, categoriza-o à conta de doente e dementado em via de cura. Faze o bem que puderes, enquanto palmilhas os mesmos caminhos. Porque se for o inimigo tão implacável que te busca entregar ao juiz, de qualquer modo, terás então igualmente provas e testemunhos a apresentar. Um julgamento legítimo inclui todas as peças, e somente os espíritos francamente impenetráveis ao bem sofrerão o rigor da extrema justiça. Trabalha, pois, quanto seja possível, no capítulo da harmonização, mas se o adversário te desdenha os bons desejos, concilia-te com a própria consciência e espera confiante. A paz de Jesus esteja com todos. Meus queridos, nós convidamos a todos nesse momento a prece, a fim de conciliar os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos pensamentos, no ideal de aprender. Esses breves instantes que estaremos juntos, nós vamos ter a oportunidade de meditar a fala da companheira que será a nossa palestrante da noite. Teremos a oportunidade de pensar um pouco em nós, do momento de nossa vida, da lição que acabamos de ouvir
da qual elegemos como a melhor terapêutica para nos livrar de todo mal. Portanto, vamos à prece. Vamos falar com Jesus. Ele está presente, porque disse-nos que quando 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, aí ele estaria. E nesse momento, o mestre dos mestres, o modelo que veio até a Terra para nos ensinar a sermos verdadeiros espíritos através do Espiritismo. Conversemos com ele. E diremos para ele da nossa alegria de mais esse encontro. Será o último encontro do ano nessa modalidade. Será o encerramento de tarefas que começaram desde janeiro do presente ano e que pontua agora nesse final de dezembro. Os encontros começaram presentemente na casa e deram continuidade através da tecnologia que a inteligência humana consegue alcançar. E nós nos valemos dela para manter acesa a chama da divulgação da doutrina espírita através desta possibilidade. Por isso, Jesus, pelas dificuldades do caminho que enfrentamos e superamos, estamos alegres, porque chegamos ao final de mais uma etapa, cumprindo aquilo que determina a finalidade da nossa casa, da qual uma delas é a divulgação do seu evangelho, iluminado pela doutrina espírita. Obrigado, mestre amigo. Queremos agradecer a presença também do plano espiritual, dos mentores amigos, dos espíritos ligados à nossa casa bendita, principalmente ao nosso mentor querido, João Evangelista, o apóstolo amado, aquele que cuidou da Mãe Maria Santíssima até os últimos instantes da sua existência na Terra. A esses irmãos maiores que nos orientam, que nos envolvem, nos agasalham com fé, carinho e amor, o nosso agradecimento pela presença contínua durante todo o ano que ora se encerra. Agradecemos também aos irmãos que iniciaram conosco um ano, frequentando a nossa casa querida, e que depois deram continuidade através dessa plataforma tecnológica que nos faz aproximar através da imagem, do som. Agradecemos a todos eles que possibilitaram esse nosso trabalho e queremos reforçar a nossa fé, o nosso empenho, o nosso trabalho para o próximo ano, que possamos estar novamente juntos em seu nome, Jesus. Obrigado, amigo mestre. E rogamos finalmente que ilumine a companheira que será encarregada da fala da noite, a fim de que a sua palavra possa alcançar o íntimo de cada um de nós, fazendo-nos fortalecidos para o dia de amanhã, para o ano de amanhã, para o trabalho de amanhã. Se conosco, amigo mestre, e que assim seja. Amigos queridos, antes de começar o nosso trabalho, passar a fala para a palestrante, nós temos aqui algumas informações para vocês. Já são de praxe, mas é bom sempre lembrar, tá? Que a plataforma do Zoom nos favorece esse encontro, né? Mas, em compensação, nós não temos o nosso passe, né? Infelizmente, não temos o nosso passe presencial, mas temos o passe à distância, né? Temos o passe ou autopasse, né? Desde que fiquemos conectados mentalmente com o momento que estamos vivenciando. Aqueles que desejarem também colocar a sua vasilha de água para frutificar, podem colocar, devem colocar, que, de repente, haverá visita espiritual à casa de cada um, colocando na água o medicamento necessário para melhorar o nosso estado da alma e físico também. Também informamos que essa palestra está sendo gravada na página do YouTube do Grupo Espírita João Evangelista. Bom, pedimos ainda, finalmente, que durante a fala da palestrante possamos desligar os nossos microfones e o nosso vídeo, né, a fim de causar a mínima interferência na fala da companheira.
E quem é essa companheira da noite e não o companheiro que estava previsto? O nosso querido Manuel Sampaio Júnior, infelizmente, não pôde estar conosco nessa noite. Mas não podemos parar, o trabalho continua. E aí a nossa querida Cíntia Torres fará a palestra para nós nessa noite. Vamos vibrar com todo carinho, toda emoção e acolhimento fraterno na fala da nossa querida e nobre companheira. Cíntia, é com você a palavra. Boa noite, obrigada, Darlan. Boa noite, colegas, amigos do coração dessa casa tão querida. Eu já vou compartilhando aqui a tela, aí vocês vão me dizendo se estão vendo, eu vou botar em tela cheia. Tudo bem, Cintia? Vamos ver se está em tela cheia para vocês, queridos? Beleza, tá ótimo. Joia. Então, mais uma vez, né, eu agradeço a oportunidade da fala, a gente, mesmo de surpresa, a gente revisa os conteúdos, aprende, aprofunda, então é sempre um presente, né? Ontem, quando a Solange me ligou, falou que o palestrante estava com algumas dificuldades, mas ele em breve estará aqui conosco também, vamos ter prazer da sua presença. Então, eu escolhi esse tema para falar, é um estudo que eu já tinha pronto, eu acredito até que eu já tinha feito na casa de João Evangelista, mas a data era de 2017, que o arquivo estava salvo. Então, lá se vão 3, 4 anos, né? É sempre bom revisitar. Diz que Chico Xavier lia o Evangelho toda vez que terminava, reiniciava, então um pouco mais nunca é demais. E aí eu trouxe para vocês hoje para nós falarmos sobre as leis morais, mas especialmente sobre o capítulo 1º da terceira parte do Livro dos Espíritos, porque a terceira parte trata das leis morais e o capítulo 1º fala da lei divina e natural. E especialmente eu vou falar sobre a relação dessas leis morais com a saúde mental, com base nesse autor aqui, eu acho que vocês já conhecem, é um psiquiatra brasileiro, Sérgio, deixa eu ler o nome todo dele, Sérgio Luiz da Silva Lopes, eu sempre falo Sérgio Lopes. Esse livro, inclusive, se vocês procurarem, tem em PDF na internet, é um livro fininho, mas para cada lei moral, ele faz uma associação com a sua experiência profissional de psiquiatra com a saúde mental. E eu achei uma abordagem muito interessante, especialmente para esse momento que nós estamos vivendo. Então, falando exatamente das leis divinas e da saúde mental, vamos falar brevemente de alguns conceitos que são apresentados no Livro dos Espíritos, quando lá os Espíritos ditam a Kardec dizendo: as leis de Deus são eternas e imutáveis, como o próprio Deus. Essas leis, elas são as únicas e verdadeiras que podem contribuir para a nossa felicidade. E essas leis, elas indicam o que deve ou não deve fazer o homem para ele construir essa felicidade. Só é infeliz quem se afasta dessas leis morais. Mas do que tratam? Deixa eu só mudar a posição aqui da minha telinha. Eu vou até diminuir, que é melhor. Pronto. Bom, mas onde estão escritas essas leis? Como todos nós já sabemos, o Livro dos Espíritos, na questão 621, nos diz que ela está na nossa consciência. Mas parece que a gente nem sempre se lembra, né? Mas a gente só se recorda por intuição. Quando fomos criados simples e ignorantes, a divindade colocou em cada um de nós essa centelha das leis morais, essa centelha do que devemos e do que não devemos fazer, essa diferença do certo e errado. Ainda que em sementinha para nós cultivarmos e desenvolvermos. Bom, infelizmente, nós as esquecemos ou as desprezamos ou não valorizamos tanto a nossa intuição. Eu, por exemplo, tenho um sentimento, muitas vezes eu tenho a intuição, a gente costuma não ouvir, mas nós estamos num momento de transição planetária e que nos tem sido dito várias vezes, vamos ouvir mais o nosso coração, vamos ouvir mais a nossa intuição. Às vezes a razão, ela se sobrepujou muito até o presente momento, e nós precisamos
dar vazão às nossas emoções e aos nossos sentimentos, especialmente à nossa intuição. Bom, então Deus confiou, já que nós esquecemos ou nós temos essas leis, né, em forma de intuição, ele confiou a alguns homens a missão de nos relembrar. E o principal modelo que nós recebemos dessas leis que viveu entre nós já sabemos, foi o nosso amado Mestre Jesus. Bom, mas essas leis, elas não tratam só das questões morais, elas tratam de tudo. Todas as leis que regem a natureza e regem as nossas relações e regem as nossas práticas, das nossas relações interpessoais, elas são ditadas pelas leis de Deus. Todas as leis, segundo a questão 617 do Livro dos Espíritos, todas as leis da natureza, elas são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. E a mesma questão ainda nos fala, o sábio, ele estuda as leis da matéria, o homem de bem, ele estuda e pratica essas leis da alma. E aí, nós já sabemos, né? As leis da ciência, elas regulam a matéria bruta, mas as leis morais, que é que nos interessam hoje aqui na nossa fala, elas dizem respeito ao homem, suas relações com Deus, com o semelhante, e contém regras de vida no corpo e das regras da nossa vida em relação à nossa vida no mundo espiritual, as nossas escolhas enquanto espíritos eternos que somos, imortais que somos. Bom, será que é dado a nós, homens, ainda tão imperfeitos, aprofundarmos nessas leis? E os espíritos dizem que sim. Mas uma única existência é muito pouco para nós nos apropriarmos por inteiro dessas leis morais e mesmo as leis da ciência. Todos nós podemos conhecê-las, mas olha que dica interessante que os espíritos nos dão. Mas nem todos compreendem essas leis, mas os homens de bem e os que decidem investigá-las são os que melhor compreendem as leis morais, as leis da ciência, todas as leis de Deus. Então vejam, os homens de bem e aqueles que pretendem investigá-la. Cada alma as compreende de acordo com o grau de perfeição que tem atingido e dela guarda a intuição. Então, não podemos esperar de um espírito recém-criado, ainda nos primórdios do seu desenvolvimento, que ele compreenda as leis morais, as leis espirituais, no mesmo nível de profundidade que espíritos mais experientes, de mais oportunidades encarnatórias. Isso está de acordo com a nossa experiência, né, espiritual. Bom, se Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade, então, dos ensinamentos dos Espíritos através do Livro dos Espíritos e dessa doutrina maravilhosa que nos educa e nos consola? O objetivo é tornar essas leis inteligíveis, porque à época de Jesus, os espíritos que lá habitavam, provavelmente nós estávamos na mesma época também, não tínhamos condições de tudo compreender. Cristo falou muito por parábolas, para quem tivesse ouvidos pudesse compreender, mas nem todos puderam. Então, a doutrina espírita veio para nos auxiliar nessa melhor compreensão. E qual é a melhor definição que nós podemos dar sobre moral? O que é moral? Aí o Sérgio Lopes traz algumas definições, uma definição, e o Livro dos Espíritos também traz outra. Vamos à primeira. A moral é a regra do bem proceder, isto é, de diferenciar o bem do mal, e fundamenta-se na observância das leis de Deus. Procede bem quando tudo faz pelo bem de todos. O homem procede bem quando tudo bem faz pelo bem de todos. Porque então cumpre essa lei de Deus, assim nos diz no Livro dos Espíritos. E o Sérgio Lopes fala assim para a gente: a moral é a ética aplicada, e como tal é o que interessa, pois a ética deve ser verificada no comportamento. Vejam que aqui as leis morais querem nos auxiliar
não somente na compreensão, mas nas nossas atitudes, nas nossas práticas, nas nossas relações. Nossos grandes desafios e maiores estão sempre nas relações. Mas será que conseguimos realmente diferenciar o bem do mal? A espiritualidade diz que sim, por intuição. Mas espíritos ainda inexperientes e ainda imperfeitos que somos, muitas vezes escorregamos, nos confundimos, né? E como distinguir, então, esse bem do mal? E aí, no Livro dos Espíritos, novamente, os companheiros espirituais à época de Kardec nos respondem. Podemos distinguir pela nossa inteligência e também quando cremos em Deus e queremos saber, aquela coisa do buscar conhecer. Mas precisamos desenvolver a asa da inteligência para melhor compreender. Quando nós obedecemos uma regra social, por exemplo, uma regra de trânsito, nós o fazemos porque compreendemos que é bom para nós e é bom para todos. Para obedecermos as regras, né, as leis morais, precisamos também compreender. E para compreender, precisamos estudá-la. Esse é o grande convite desta noite, que possamos revisitar o Livro dos Espíritos, na sua parte terceira, não só no capítulo 1º. Foi muito bom a Solange ter me convidado nesse momento e eu escolhi esse capítulo. Na verdade, as nossas escolhas não são tão nossas, né? Nem sempre são nossas, mas me fez ter a vontade de revisitar todos esses capítulos das leis morais. Cada vez que a gente lê, a gente conhece um pouco mais. E na questão 632, os Espíritos nos falam assim, Jesus disse, vede o que quereríeis que vos fizessem ou não. Tudo se resume nisso, e não vos enganarei na diferença do bem e do mal. E ainda o Sérgio Lopes fala assim, eu sei que é moral o que nos faz sentir bem depois de agirmos, e é imoral o que nos faz sentir mal depois. Mas como espíritos ainda imperfeitos, nos equivocamos. Então, para diferenciar esse bem do mal, nós precisamos buscar o nosso autoconhecimento. Então, quando agimos de uma determinada maneira e aquele agir nos traz uma sensação ruim, precisamos repensar, precisamos parar e pensar. Se esse movimento me trouxe esse sentimento, então eu preciso repensar quando novamente eu viver um contexto semelhante. Essa frase que aí está, ela é muito, nessa imagem, ela é muito citada pelo Marlon Reikidal. Ele é um psicólogo espírita lá do sul do país, e ele sempre cita essa frase, que se eu não me engano é de Jung, o psicanalista Jung. E essa frase diz assim, não saias, é no interior do homem que habita a verdade. Ora, se as leis morais estão na nossa consciência e se elas representam a verdade e a possibilidade da nossa felicidade, então é para dentro de nós que precisamos nos voltar. É para dentro de nós mesmos, de nos conhecermos, de nos compreendermos. E aí, mais uma vez, eu deixo a dica que nesse período da pandemia, esse mesmo profissional espírita, ele criou nos seus 2 canais do YouTube uma série de lives chamada Vai Para Dentro. Essa série do Vai Para Dentro, ela está no canal do psicólogo Marlon Reikidal. E como esse autoconhecimento pede muito o movimento da meditação, do silenciamento, da autoanálise, do aquietar o nosso pensamento, no outro canal dele, que é o Marlon Reikidal, ele tem uma série estudando a obra O Homem Integral, e lá ele tem 4 vídeos falando sobre meditação, parte 1, 2, 3, 4. Então, fica aí as dicas para quem se interessar. Por que 2 canais diferentes? Ele esclarece. O canal de baixo, do Marlon Reikidal, ele montou como espírita. Então, lá os ensinamentos são focados, são psicológicos, né? Mas também focados no espiritismo. Já no canal Psicólogo Marlon Reikidal, ele criou durante a pandemia para atender a todos, espíritas e não espíritas. E ali ele não fala diretamente em conhecimentos da doutrina. Fica aí a dica para vocês de um bom exercício, que a mim tem sido muito... tem me ajudado muito também, né? Bom, aí voltando ao nosso estudo, lá no Livro dos Espíritos, na questão 636,
Kardec pergunta aos espíritos assim: são absolutos para todos os homens o bem e o mal? E olha que resposta interessante. O mal depende da vontade que se tenha de praticar. Então vejam que a nossa intenção é algo que tem significativo valor. A nossa intenção e o nível da nossa compreensão sobre a nossa ação. O bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem, esclarecem os espíritos. A diferença só há quanto ao grau de responsabilidade. Então, um primata, quando mata um semelhante, ele provavelmente, como diz aqui as outras respostas do Livro dos Espíritos, ele tem menos responsabilidade sobre a sua atitude do que um homem culto e esclarecido quando comete um ato de corrupção, digamos assim. Porque conta aí o nosso grau de compreensão e o nosso grau de desenvolvimento. Mas para fazermos essa diferença, de novo, estudo, autoconhecimento. Ainda na questão 636, a resposta continua dizendo assim: tanto mais responsável é o homem, quanto mais sabe o que faz. Assim, mais responsável aos olhos de Deus é o homem instruído que pratica uma simples justiça do que o selvagem que se entrega aos seus instintos. E na questão 639, os espíritos falam para a gente assim: cada um será cobrado não só pelo mal que haja feito, mas também pelo mal que tenha dado lugar a ser feito. Quanta responsabilidade nos cabe nesse momento, não é, queridos? Bom, aquele que não pratica o mal, mas que se aproveita do mal praticado por outrem, é culpado também? É responsável também? E aí os espíritos respondem, é como se houvera praticado também o mal. Então veja que eu posso talvez não praticar, mas se eu sei que o contexto do qual eu me beneficio, ele surge, ele se engendra a partir de um mal praticado e eu tenho ciência, tão responsável quanto eu me torno. Será tão repreensível quanto fazer o mal, o desejar o mal? E olha que interessante a questão do vigiar os nossos pensamentos. Conforme respondem os espíritos, a virtude em resistir-se voluntariamente ao mal que se deseja praticar, sobretudo quando há possibilidade de se satisfazer-se o desejo. Se apenas não o pratica por falta de oportunidade, é culpado quem o deseja. Então, precisamos vigiar os nossos pensamentos, os nossos desejos, mas sem vigiar no sentido de nos educar, e não no sentido de nos punir, no sentido de buscar um autocontrole, o autodomínio. Esse é o grande desafio desse momento, é o nosso autoconhecimento, o nosso autodomínio, o nosso autocontrole. Eu sobre mim, não sobre o outro. O que depende do outro é sempre inconstante. O outro, para mim, representa uma possibilidade de cooperação e não um espaço de julgamento. Todas as avaliações que eu devo e posso fazer precisam se voltar primeiramente para mim e depois para o outro no intuito de auxiliar. E na questão 642, os espíritos perguntam assim: para agradar a Deus e assegurar sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? E a resposta é categórica: não. Não adianta não fazer o mal. É preciso que ele também faça o bem no limite das suas forças, porque responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Olha só o nosso grande compromisso. Então, muitas vezes nos furtamos de fazer o bem, mas ao furtarmos desse bem, contribuímos, favorecemos para que algo de mal possa surgir, e aí seremos tão responsáveis quanto. Bom, mas aí na questão 643, os espíritos continuam falando assim para a gente: não há quem não possa fazer o bem, porque a pergunta foi: será que existe alguém que com tanta limitação ele jamais possa fazer o bem? Né? Às vezes uma pessoa que está limitada numa cama, doente, num momento como esse de pandemia. Não, os espíritos falam: sempre há possibilidade de fazer o bem, ainda que seja por uma prece, por uma oração. E
Pergunta 644 fala assim: para certos homens, o meio onde se acham colocados não representa a causa primária de muitos vícios e crimes? E os espíritos falam: sim, mas aí há uma prova que muitos de nós escolhemos quando estávamos ainda no mundo espiritual. E somos levados pelo desejo de nos expor a esse mal, a essa tentação, a esses vícios, a esses crimes, para termos o mérito da resistência. Então, muitas vezes, os desafios que passamos, quando já temos um pouco de esclarecimento, não é compulsório, não é uma escolha da espiritualidade, é uma escolha nossa, como uma oportunidade de evolução por meio ou de provas ou de expiações. A pergunta 645, Kardec então pergunta: mas quando o homem se acha mergulhado numa atmosfera de vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível? E os espíritos falam: arrastamento sim, irresistível não. Então, podemos resistir, podemos nos controlar. E, de novo, a força do nosso pensamento, controlando as nossas palavras e controlando as nossas atitudes. Tudo começa no nosso pensamento. Vigiar e orar. Vigiar primeiro, orar em seguida, em sequência ou ao mesmo tempo. E a questão 646 fala assim: será de diferentes graus o mérito que resulta da prática do bem? E os espíritos respondem: o mérito do bem está sempre na dificuldade de praticá-lo. Quanto mais desafiador, mais meritório. Aí é só lembrarmos do exemplo que o próprio Cristo deu em vida do óbolo da viúva, que deu uma pequena moedinha, mas deu tudo o que tinha, em troca, em comparação com outros que deram muito mais, mas que deram do que lhe sobrava. Ela dava do que lhe faltava. E aí, com base nesse estudo breve que nós fizemos aqui, é que eu trago as considerações do Sérgio Lopes, quando ele associa esse tema das leis morais com a nossa saúde mental. E ele começa dizendo assim: o que nos adoece, o corpo e a alma, é a não observância da lei de Deus. E, na verdade, quando um distúrbio se expressa no corpo físico, isso significa que ele já existia antes na alma. Então, por que adoecemos quando qualquer mal físico, e isso não há uma consideração aqui, quando qualquer distúrbio físico se expressa no nosso corpo, é porque primeiro ele se expressou na nossa alma, porque nós permitimos, ou nessa presente encarnação, ou em experiências anteriores. Alguns princípios do paradigma médico espírita falam assim para a gente na fala da Marlene Nobre. Entendendo a saúde como um estado de perfeita harmonia da alma, a cura como uma autocura, não existe uma cura de fora para dentro do medicamento, o medicamento é necessário, mas a verdadeira cura é a autocura, porque curando o corpo, nem sempre eu curo a alma, e aquele mal pode voltar a se manifestar. A cura verdadeira é quando eu curo a minha alma, e aí aquele mal não mais se manifestará naquele formato. Entendendo o corpo físico como um templo sagrado que age como filtro de impurezas da alma. Vejam. E como um meio de evolução espiritual. Então, essa veste carnal que nós estamos com ela nesse momento é um templo que funciona como um filtro das impurezas das nossas almas. E é um meio da nossa evolução. E olha que lindo esse término aqui da frase da Marlene Nobre. O amor universal como uma conquista máxima do ser. A nossa máxima conquista que nós podemos fazer quando seres plenos, puros, evoluídos, embora a sensação que temos é que esse avanço espiritual ele não cessa nunca, mas na nossa compreensão agora para esse estágio de desenvolvimento é esse amor universal. É a conquista máxima que nós podemos ter ainda como espíritos, e que enseja esse estado de saúde perfeita. O amor universal traz a nós um estado de saúde perfeita. Assim, a saúde mental e física passam inequivocamente pela observância das leis de Deus. Quanto mais eu me aproximo
das leis de Deus, mais saudável eu serei mentalmente e fisicamente. Quanto mais eu me afasto, mais distúrbios eu trago para o meu espírito, por consequência para o meu perispírito, por consequência para o meu corpo físico. Vejam que as nossas atitudes, as nossas escolhas, que começam nas nossas decisões, que começam novamente no nosso pensamento, que passam muitas vezes por intuições que nós precisamos começar a ouvir com mais atenção. E aí, quando ele fala das leis morais, o próprio Sérgio Lopes estrutura essa imagem que me parece muito interessante. Na medida da nossa evolução, nós ainda estamos lá embaixo, na base dessa pirâmide, no instinto, né? Na destruição, na conservação, na reprodução. Tentando passar do instinto para as sensações, por meio do trabalho, por meio do convívio em sociedade, do exercício da nossa liberdade responsável, do exercício do respeito à liberdade e à igualdade, né, com os outros. E almejando um dia, né, chegar nesse espaço superior ali, praticando a lei de justiça, amor e caridade em toda a sua inteireza e caminhando para a perfeição moral, adorando a Deus de forma inteligível e compreensível por uma fé raciocinada. Gosto muito dessa pirâmide, mas me parece que estamos no patamar inicial, tentando, quem sabe, passar para o segundo andar aí. E aí ele fala, né, os níveis da nossa casa mental. Precisamos buscar esse lóbulo frontal para trabalhar esses instintos superiores em nós, esses sentimentos superiores, na verdade, não instintos, né? São só imagens, mas que nos auxiliam a melhor compreender. E aí o Sérgio Lopes continua dizendo para nós, do ponto de vista mental, pessoas mais maduras, elas geralmente são pessoas mais bondosas, mais solidárias, mais solícitas, se envolvem positivamente com outras pessoas. Quando temos transtornos mentais, normalmente eles estão associados a alguma dificuldade ou incapacidade de nós nos envolvermos de maneira satisfatória com outras pessoas. E aí ele traz alguns exemplos. Quando estamos em depressão, muito comum nesse período de pandemia, nós tendemos a nos recolher, mas não nos recolhermos num movimento de autoconhecimento, né? Um recolher no sentido de isolamento e não de autoconhecimento. Quando desenvolvemos o pânico, precisamos do socorro do outro, tudo nos assusta, tudo nos amedronta. O medo não é um bom conselheiro. O medo ele tem o seu papel fundamental na manutenção da nossa vida, né? Os nossos instintos básicos de sobrevivência. Mas o medo ele pode se tornar uma porta muito, muito difícil de ser fechada quando abrimos essa porta e nos deixamos influenciar, né? Pela espiritualidade menos esclarecida. Na esquizofrenia, o indivíduo se isola. Bom, quanto mais enferma uma pessoa nas suas emoções, mais incapaz ela será de lidar com seus semelhantes, de se relacionar de maneira saudável. Então, precisamos cuidar das nossas emoções. Também lá no canal do Marlon Reikidal, como espírita, ele tem uma série de palestras, se não me engano, são 9, que ele fez presencialmente, não foram lives, né? Já são palestras antigas, do período fora da pandemia, em que ele fala do livro dele, O Cultivo das Emoções, muito rico, e ele fala das emoções da alegria, da tristeza, são emoções básicas, né? O medo, a raiva, e a potencialidade de cada uma delas, porque nem tudo nelas é ruim, nem tudo nelas é bom, né? A alegria também, em exagero, tem os seus percalços de dificuldade, então quem tiver tempo, interesse de investir em si mesmo, vale a pena. Aprendi muito também com a leitura do livro e as lives, mas as lives não, as palestras, né? Mas quem não puder ter o livro à mão, as palestras vão auxiliar muito. E aí, o Sérgio Lopes fala assim para a gente, né? O orgulho e o egoísmo, eles nos levam a cometer vários equívocos. E aí os grandes males, né, que nos dificultam a avançar, os dois grandes males, orgulho e egoísmo,
nos levam a cometer inúmeros equívocos. E, à medida que vamos evoluímos e tomamos consciência desses equívocos, nos sentimos culpados. Mas a culpa também é outra não muito boa conselheira, nada boa conselheira, né? Ela nos traz desafios muito grandes. Eu vou me permitir para vocês ler aqui um pequeno, não chega a ser nem um parágrafo, né? Que ele fala sobre a culpa e dos desafios da culpa, o quanto ela não nos acrescenta. A culpa inicial, quando eu me dou conta de um equívoco cometido, ela traz benefícios, é o arrependimento inicial. Mas quando ela fica e me paralisa, ela então me adoece. E ele fala assim: a consciência de culpa gera necessidade de autopunição e, como tal, mais sofrimento. Nessa condição, a postura do indivíduo acaba sendo passiva e é de lamento. A pessoa culpada tende a buscar mecanismos de fuga como forma de defesa psíquica para não se deparar com a própria consciência. Olha que interessante. A pessoa culpada tende a buscar um mecanismo de fuga como forma de defesa psíquica para não se deparar com a própria consciência. É tudo que nós precisamos nesse momento. Sair do inconsciente, vir para o inconsciente, trazer do inconsciente para o consciente. Lembra da imagem que eu mostrei há pouco? E ele continua terminando essa frase. Mecanismos de defesa psíquica são acionados, como, por exemplo, a negação, o isolamento afetivo e as projeções e as regressões. Todos esses mecanismos de defesa que não nos auxiliam na nossa saúde mental. Muito pelo contrário, eles comprometem a nossa saúde mental. Em contrapartida, a responsabilidade, ele fala assim: na consciência de responsabilidade, a pessoa torna-se sujeita da própria vida e de seus atos. Diferente da condição anterior de culpa, quando alguém assume a responsabilidade, ao invés de se enveredar para a autopunição, busca reparação. Lembra? Arrependimento e reparação. Não foge, ela enfrenta. Não nega, ela assume. Não fica parado, sofrendo. Faz alguma coisa para compensar o dano do seu erro. Então, é esse o convite que a gente faz, de nós educarmos as nossas atitudes, para que todas as vezes que errarmos, porque o erro é inevitável, o mundo de provas e expiações, quem achar que não pode errar e quem ficar se culpando pelos erros é orgulhoso. Por que orgulhoso? Porque quem acha que não pode errar, acha que já é perfeito. Isso é um orgulho no mundo de provas e expiações, achar que já temos que ser perfeito. Mas, quando erramos, identificamos o erro, nos responsabilizamos e procuramos nos corrigir, então estamos buscando a evolução. Mas quando paralisamos na culpa, não estamos contribuindo, estamos permanecendo ainda no orgulho. Esse é um dos convites que a gente faz à noite. A história mais conhecida de um homem, né, que não ficou na culpa, mas que se responsabilizou, foi a história de Paulo de Tarso, de Saulo, na verdade. Quando no caminho de Damasco encontrou o Cristo e o Cristo disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, quando se dá conta de tudo e compreende o que se passa, o que Paulo fala para Cristo? Senhor, o que queres que eu faça? E ele simplesmente se levanta e se põe a trabalhar. Aí eu faço uma pergunta um tanto esdrúxula para cada um de vocês. Alguém aqui já matou outra pessoa? Vocês já mataram? São assassinos? Assassinaram alguém? Não, né? Claro que não. Paulo matou cristãos, inúmeros. Numa única encarnação, ele foi de assassino de cristãos a recebido pelo próprio Cristo no seu desencarne. E se não fosse ele, talvez não tivéssemos hoje os evangelhos reunidos como temos. Numa única encarnação. Mas Paulo tinha uma característica interessante. Ele era fiel àquilo que ele acreditava. Enquanto ele acreditava que o certo era perseguir aqueles cristãos, era defender
os seus saberes religiosos até aquele presente momento, ele defendia aquilo com todas as suas forças. Mas a partir do momento que ele tem uma nova compreensão e ele entende que o caminho que o Cristo oferecia era o caminho verdadeiro, então ele começa novamente a defender aquilo com todas as suas forças. Muitas vezes temos crenças, mas somos frágeis nas nossas crenças. Esse é o convite. Responsabilidade com aquilo que acreditamos, agir conforme acreditamos. Falo para vocês, falo para mim. Esse é o livro, né, do Paulo Estevão. Falo para vocês e falo também para mim. Muitas vezes temos a mania de nos culparmos pelos nossos inevitáveis equívocos. Como seres humanos, no mundo de provas e expiações, é o que nos aguarda, equívocos, mas equívocos que gerem aprendizagem, que gerem evolução, que gerem educação moral. Mas como diz, se eu não me engano, a questão, acho que é 685 do Livro dos Espíritos, eu não me lembro o número certo agora, está lá na Lei de Trabalho, ela fala, não a educação só do intelecto, mas a educação moral. Mas não a educação moral somente pelos livros, a educação moral, aquela que forma os homens de bem, aquela que estimula nos homens caracteres dos homens de bem. Se a gente pegar aqui no Livro dos Espíritos, na parte que fala da perfeição moral, das características dos homens de bem, eu confesso a vocês que, de certa forma, é um pouco até desanimador, porque quando a gente lê aqui na questão 918, fala assim, ó, por que indício se pode reconhecer um homem, em um homem, o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espiritual? E aí os espíritos vêm dando as características desse homem de bem. Aí vou só citar alguns exemplos, né? O espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreendem a vida espiritual. E ele vai dando vários exemplos, o da bondade, o da indulgência, o do respeito, do perdão. Essas são as características dos homens de bem, que particularmente, quando eu leio, eu me sinto muito distante delas, eu me sinto ansiosa por conquistá-las, mas eu confesso que não as tenho, como acredito que a maioria de nós. Mas isso não é para nós motivo de desânimo, isso é motivo de estímulo. Nós temos um farol, nós temos um modelo, um guia para seguir. E ele não nos pediu perfeição em um único momento, temos oportunidades. Ele nos pediu intenção no bem, o desejo do avanço. E assim, queridos, que ao longo da nossa caminhada evolutiva, frente a esses inevitáveis equívocos e erros, que nós saibamos diminuir o nosso orgulho, o nosso egoísmo, que nós possamos assumir as nossas responsabilidades, que nós possamos não perder tempo com a culpa, com a autopunição, que só retardam a nossa caminhada para o nosso Mestre Jesus. Que nós possamos, nesse momento de pandemia, literalmente seguir a fala de Jung, não saia, é no interior do homem que habita a verdade. Vamos procurar essa verdade que está dentro de nós, porque essas leis estão cravadas na nossa alma, no nosso espírito, e é de lá que ela vai brotar, mas ela não vai brotar de uma hora para outra. O homem de bem é aquele que busca conhecer também essas leis, mas para conhecê-las tem que se arriscar errar, arriscar acertar. Então, não saia. Literalmente não saia de casa, não podemos sair, precisamos ficar em casa. E embora, mesmo trancafiados em casa, estejamos assoberbados de tantas tarefas, porque não conseguimos de todo parar, né, profissionalmente, mas ainda assim estamos no recinto do nosso lar, com aqueles que a vida nos colocou que mais amamos. Vamos buscar essa verdade que está dentro de nós. Esse é o convite dessa noite. Agradeço mais uma vez a Solange a oportunidade dessa fala e
Que Jesus nos abençoe, que o próximo ano seja de luz, de bênção, de paz, de esperança. E é isso, meus queridos. Obrigada mais uma vez. Que Jesus nos abençoe. Agradecemos a você, Cíntia, pelo esse momento de explicação, de aprofundamento, de chamamento, e isso faz muito bem para nós nesse momento pandêmico, né? A pandemia não está só em não poder sair de casa, em receber a visita do vírus no nosso organismo, mas também no nosso comportamento diante dessa interferência que nós julgamos, já podemos dizer, julgamos necessária para uma depuração, para uma reflexão mais profunda, para tudo aquilo que nós precisamos para atingir a perfeição moral e espiritual. A tua colaboração nessa noite foi muito oportuna, porque nos remete a parar um pouco e pensar como estamos nos comportando diante desse desafio. Isso é muito importante. Agradecemos a sua colaboração, a sua fala, esses momentos realmente muito valiosos para nós que convivemos com você nesse instante. Obrigado pelo carinho, obrigado pela fala, obrigado por você estar conosco. Bem, nós agora vamos dar o encerramento dessa parte da doutrinária, né? E a própria Cíntia fará depois para nós a prece de encerramento, tá? E nesse momento, os nossos companheiros de casa poderão colocar suas águazinhas à disposição para que seja colocado o remédio pelos espíritos amigos, como também se concentrarem na prece, na fala que vai nos conduzir à prece da Cíntia, né? Para realmente tomar aquele banho de espiritualidade, para fazer a sua reflexão, a sua meditação mais profunda, para marcar o encontro consigo mesmo e com Jesus. Cíntia, é com você. Vamos, então, fechar os nossos olhos, quem assim preferir, elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, aos mentores queridos dessa casa amada de João Evangelista, dizendo assim: amigos queridos, gratidão por mais essa oportunidade de estudo, gratidão pela vida nesse momento tão duro no planeta, gratidão pela oportunidade de aprendizado. Amigos queridos, que a espiritualidade maior nesse instante possa visitar todos aqueles que padecem do mal nessa pandemia, todos aqueles que estão nos leitos dos hospitais ou tratando-se em seus lares. Tem misericórdia, Mestre, dessas vidas. Tem misericórdia de todos os profissionais da saúde. Auxilia-nos, Mestre, para que esse momento passe logo, mas deixe os ensinamentos nos nossos corações, nos nossos espíritos, que possamos praticá-los. Abençoa o ano que se inicia, que para todos nós é um ano de tanta esperança, Mestre, tanta esperança. Que essas esperanças se concretizem em nações que melhor se entendam, em nações que mais cooperem umas com as outras. É da lei que o forte deve ajudar o fraco, não só em pessoas, entre espíritos, mas entre nações, Mestre. Permita que todas essas nossas esperanças possam se concretizar, não só em 2021, em todos os anos vindouros. Que esse processo de regeneração do nosso planeta possa ir se completando com menos dores e mais aceitação, resignação e aprendizado por todos nós, espíritos ainda imperfeitos, mas ansiosos por Ti, Mestre Jesus. Mais uma vez, gratidão a esta casa de João Evangelista, que é para nós espaço de amparo, acolhimento, aprendizado e trabalho reparador. Gratidão aos amigos queridos. Se conosco, Mestre Jesus, hoje e sempre, e que assim seja. Assim seja. Obrigado mais uma vez, Cintinha, né? Nosso abraço fraterno. Peço aos nossos queridos
irmãos aí que estão conectados para abrir os seus áudios, os seus vídeos, para nós fazermos as nossas considerações finais, alguns breves avisos aqui para todos vocês. Vamos ver essas carinhas bonitinhas aqui. Deixa eu dar uma passadinha aqui. A Diana, a Ana Cláudia, o Valmir, a Solange, o Glinaldo. Eu não estou conseguindo abrir, não, o vídeo. O anfitrião tem que abrir. O Raimundinha, o Juliano, a Kátia, o Zé Ricardo, o Leonardo Davel, a Magna. Olha, quanta gente bonita aqui enfeitando